Pessoal, essa questão aqui é uma questão muito linda, tá? É uma questão de contabilidade aplicada ao setor público, uma questãozinha de CASP, certo? Que ela cobra basicamente conhecimentos acerca da Lei 4.320 de 64, que é uma lei bem antiga, tá? É uma lei bem antiga, tá bom? Show de bola? Vejam só, ela fala o seguinte aqui: o setor de contabilidade de um determinado ente público estadual identificou que, em janeiro de 24, parte dos benefícios a serem pagos aos servidores ativos não foram processados em época própria, quando foi observado o direito ao recebimento em outubro de 2023. Tá? Ao proceder com a emissão do empenho, considerando que o orçamento do referido ano consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-los, os benefícios foram classificados contabilmente como. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Aqui é o seguinte. Aqui é uma situação que a gente chama na prática de despesa de exercícios anteriores. Ou então a gente chama de DEA, né? Despesa de exercícios anteriores, tá? Por que despesa de exercícios anteriores? Veja só, é uma despesa que a gente só vê que ela deveria ser paga em época própria. No caso aqui, ó, a despesa ela foi de outubro de 2023. Então, veja, o direito adquirido, né, para ser recebido foi outubro de 23, tá? Ela tinha, na época, crédito próprio, né, ela tinha um crédito para pagar essa despesa, ela tinha saldo suficiente para atender essa dotação para ser pago, né? Tinha tudo para ser pago em outubro de 23. Tinha dotação, tinha dinheiro, tá? Mas que por algum motivo não foi pago em época própria. Então, ó, a DEA, ela tem essa característica de não, anotem aí, tá? Não ter sido paga em época, em época própria, tá? Ela deveria ter sido paga quando? Em outubro de 23. Mas só observou-se isso quando? Em janeiro de 24, ou seja, no ano seguinte, tá? No ano seguinte. Então, o que acontece, pessoal? Essa despesa que vai ser paga em janeiro de 24, né? Era uma despesa do exercício anterior. Era uma despesa de outubro de 23. Massa, certo? Então, ela é classificada como sendo uma despesa de exercícios anteriores. Aí você pode estar se perguntando, professor, qual a diferença? Vejam só, qual a diferença? Eu vou extrapolar aqui a questão. Qual a diferença do DEA para os restos a pagar, sejam eles processados ou sejam eles não processados, certo? Ou não processados. Vou dar um exemplo, vai ficar claro para vocês, tá? Imagine que em dezembro de determinado ano, um diretor, né, de uma secretaria municipal comprou um quadro, né, um quadro para enfeitar ali o seu gabinete, né? E aí ele comprou esse quadro, tá bom? O quadro, ele ah, f- houve, né? Passou pelo empenho, né? Então o quadro ele foi basicamente ali R$ 10.000. Então empenhou-se, né? Fez o empenho na data ali, tá? O pessoal entregou o quadro em dezembro também, mas só que o pagamento ficou para o ano seguinte, o ano seguinte. Então vejam, houve o empenho, houve a liquidação, mas só ficou faltando pagar, tá? Então isso é o que a gente chama de restos a pagar, tá? É aquela despesa que foi empenhada, liquidada, mas não foi paga no mesmo exercício que houve a execução. Só foi paga no ano seguinte. Então isso é um restos a pagar. Vamos supor ainda, comprou, né, encomendou-se o quadro em dezembro, da mesma forma, houve o empenho, né, o empenho ele foi feito, só que chegou no final do ano, né, percebeu-se que o quadro não foi entregue ainda, tá? Não foi entregue ainda. O empenho está lá esperando para continuar a execução.
Quando foi em janeiro, aí o pessoal foi lá e entregou, né, o quadro e houve o pagamento. Ok, tinha empenho na época própria, né? Só que, ó, chegou no final do ano, a despesa não foi liquidada, não passou pelo estágio da liquidação, tá? Muito menos do pagamento. Então ela continua sendo um resto a pagar, porque o empenho subsiste, tá? A grande diferença dos restos a pagar para a DEA, despesa de exercícios anteriores, é que nos restos a pagar existe um empenho, tá? Existe um empenho. Se passou pela liquidação, é um resto a pagar processado. Se não passou pela liquidação, é um resto a pagar não processado, ok? Já no caso da DEA, não. No caso da DEA, não, a gente não tem empenho, tá? Não tem empenho. Vamos dar o mesmo exemplo do quadro, tá? Vamos dar o mesmo exemplo do quadro. Chegou lá no dia 15, né? O diretor queria comprar aquele quadro, tá? E comprou, ok. Procedeu com empenho. Massa, tinha crédito próprio, tinha saldo suficiente para pagar tudo naquele ano, certo? Então, dia 15 de dezembro ali, houve o empenho. Chegou no final do ano, o contador fez, ó, essa despesa aqui foi empenhada, mas não houve liquidação, não houve pagamento, então eu vou cancelar esse empenho aqui no dia 31 do 12. Então, essa despesa não vai ter mais empenho. Quero saber. Houve uma falha de comunicação, o contador foi lá e cancelou aquele empenho. Virou o ano, aí o cara foi lá e entregou, a empresa foi lá e entregou o quadro. Aí o diretor fez, opa, o secretário, né? Já tinha o empenho, mas quando ele foi observar no sistema, aquele empenho não existia mais. Não existia mais. Então vai se usar o empenho, vai se usar o saldo do exercício atual, né? No resto a pagar, usou-se o saldo do ano anterior, ficou somente faltando pagar. Na DEA, não. Vai se usar o saldo do exercício atual, né, para fazer frente a uma despesa que é do ano anterior. Por isso que o nome é despesa de exercícios anteriores. Tá certo? Show de bola? Tá claro para vocês a diferenciação aqui, tá? Então, gabarito aqui, letra C, tá bom? Fui um pouquinho mais além aqui para a gente fazer a diferenciação, porque poderia surgir essa dúvida para vocês, sem sombra de dúvidas. Beleza? Questão inteligente aqui da banca FGV, tá? Gostei bastante. Massa?